Conversas Cristãs. Este é um espaço em que nós olhamos para as notícias que têm chamado mais atenção e pensamos nelas do ponto de vista cristão, com a Bíblia na mão. A eutanásia voltou a ser tema discutido recentemente porque, depois de muitas voltas, o nosso Parlamento finalmente resolveu aprová-la. Para nós, como cristãos, é dramático e também significativo que a eutanásia tenha sido discutida e aprovada exatamente na semana em que houve o pico máximo de mortalidade por causa da pandemia até agora. Os números que foram verificados nessa semana em que a eutanásia foi aprovada foram números assustadores. Representariam muitos milhares de mortos em outros países. Em termos proporcionais, Portugal estava numa situação realmente dramática e no meio de tanta morte, de tanta tristeza, o Parlamento resolveu legislar a morte e aumentar a morte. Seria de pensar que numa altura destas, pelo menos haveria alguma sensibilidade para dizer, bem, vamos deixar este tema para um pouco depois, mas nem isto. E mais tremendo e difícil para nós como cristãos é que após a aprovação ainda vieram vários deputados dizer com muito orgulho, nós estamos na frente da Europa. Realmente estamos na frente da Europa em mortalidade. Estamos na frente da Europa em dificuldade de lidar com a pandemia. Estamos na frente da Europa em menor quantidade de investimento que tem sido feito para travar a situação. Estamos na frente da Europa em falta de capacidade de responder. Realmente os estudos têm mostrado que nós estamos à frente da Europa. Mas também nos tornamos o quarto país da Europa a aprovar a lei da eutanásia e desta maneira nos orgulhar que nós estamos tão adiantados. Se o Parlamento queria trabalhar com legislação que realmente ajudasse a população de alguma maneira e fosse nos levar adiante, havia tanta coisa para fazer. Por exemplo, no aspecto trabalhista, há lugares da Europa em que já é considerado, por exemplo, parte do trabalho o tempo de deslocação. Se você vai demorar 40 minutos para chegar ao trabalho, 1 hora para chegar ao trabalho e depois 1 hora para voltar, isso faz parte do seu trabalho. Então, isto é incluído no seu horário de trabalho. E isso seria um avanço significativo e interessante para a população. Há lugares na Europa em que se reconhece, por exemplo, que o trabalhar por turnos significa um prejuízo para a sua saúde. Então, nesses países, as pessoas que trabalham por turnos estão identificadas como tal e acabam por ser auxiliadas diante das suas dificuldades. Ou seja, há um subsídio para aqueles que vivem e trabalham nessas condições. Isto seria um estar avançando. Isto seria realmente nós progredirmos e fazermos algo um bocadinho mais e auxiliarmos a nossa população de forma significativa. Infelizmente não foi isto que foi feito. O que se avançou foi para, de certo modo, legislar a morte e a nossa preocupação tem a ver com 3 aspectos, vou mencionar apenas 3, que nós como cristãos estamos a pensar. Em primeiro lugar, nós vamos verificar um aumento significativo da mortalidade por depressão, ou seja, todos os estudos que têm sido feitos em todos os países que já aprovaram a eutanásia antes de nós, e há vários outros que já o fizeram alguns há décadas, provam que uma parte significativa das pessoas, quando eu digo significativa, é mais de 80% das pessoas que acabam por cometer a eutanásia o fazem por estarem deprimidas. Estas pessoas precisavam de apoio. Estas pessoas precisavam de ajuda psicológica, mas no momento da sua depressão elas não veem saída e a única hipótese que têm é acabar com a sua vida. E o que nós acabamos de fazer foi legislar o suicídio, ou seja, vamos ajudar as pessoas a suicidar-se, em vez de elas suicidar-se de forma, atrapalhada e de repente as coisas não funcionam e sofre um bocado assim. Ela faz um suicídio indolor, um profissional de saúde vai ao seu lado e a ajuda e pronto, e nós resolvemos a situação. Não resolvemos. Estamos a ajudar a pessoa, a cavar o seu buraco ainda um bocadinho mais. Também, e isto vai acontecer, sem dúvida nenhuma, é que isto abriu a porta para a possibilidade da eliminação de pessoas que estão realmente consideradas a mais. E num tempo em que aqueles que estão no Parlamento e que aprovaram esta lei certamente criticam imenso a extrema-direita, é curioso porque eles acabaram por fazer algo que a extrema-direita, a verdadeira extrema-direita, até aplaudiria de pé e diria, muito bem, vamos fazer isto, vamos fazer uma limpeza. Chega de andarmos a gastar dinheiro com pessoas que realmente não estão a fazer absolutamente nada aqui. Ter em conta que vivemos num país com uma quantidade muito significativa de idosos, que vivemos num país em que as questões de herança são sempre um problema. Temos tantas e tantas histórias conhecidas de pessoas que ficam a discutir e a debater
por causa das heranças, não é? E na expectativa do falecimento dos seus idosos, para que possam, de certo modo, usufruir de alguma coisa que estas pessoas têm, podemos facilmente perceber como é que esta lei vai acabar por ser usada para que algumas pessoas adiantem alguns destes idosos que estão aqui a ocupar espaço, a gastar dinheiro e cuja herança, afinal de contas, até dava muito jeito aos mais novos, porque eles querem usufruir de alguma maneira. Sem dúvida, e infelizmente, isto vai fazer parte do quadro daquilo que nós vamos assistir nos próximos anos. As leis, todas elas têm buracos. Não nos venham dizer que a lei da eutanásia não tem, porque evidentemente que ela também tem. E que as possibilidades passam a ser imensas, desde que se tenha um profissional de saúde que não tenha muitos escrúpulos e que possa entrar nesta onda. Em última instância, a questão da eutanásia, do ponto de vista cristão, é uma questão de rebeldia. Deus nos deu vida e nós não deveríamos tirar aquilo que não somos capazes de criar ou dar. Nós não somos capazes de criar vida. Nós não somos capazes de a dar. Mas damos à luz filhos. Será que controlamos isso a 100%? Não. Nem percebemos como é que se dá verdadeiramente o milagre. Nós sabemos explicar biologicamente falando, mas de onde vem a alma? De onde vem o espírito? Nós não somos capazes de o criar e de o dar. Também não devíamos ser nós a assumir a responsabilidade por tirá-lo. A Bíblia diz que há tempo para tudo e este tempo é determinado por Deus, que faz as coisas certas no seu tempo, o tempo certo de Deus. A eutanásia é mais um ato de rebeldia humana. Dentro de uma cultura de mentalidade em que Deus não existe, nós somos produto apenas da evolução, então até talvez faça sentido. Se não há propósito para a vida, nós estamos aqui só para usufruir, digamos, do prazer físico. Se eu já não consigo ter prazer, eu sofro mais do que o prazer que tenho, então se calhar vale a pena acabar com a minha vida. Até há alguma lógica. Para o cristão que acredita num Criador, que acredita num propósito e sentido para a vida, não. Não é esta a maneira de nós fazermos. Este é o último ato de rebeldia, dizendo que eu não quero me submeter àquilo que é a vontade de Deus. Qual é a resposta? Bem, a resposta que nós teríamos como cristãos vai em dois sentidos. Em primeiro lugar, a resposta tinha a ver com os cuidados que as pessoas precisam. Duas áreas claras. O cuidado psicológico, o cuidado do auxílio daqueles que estão em dificuldade, daqueles que estão vivendo em depressão, daqueles que estão realmente em baixo na sua vida. E os cuidados paliativos. Nós hoje temos recursos para poder diminuir as dores, trazer conforto às pessoas mesmo no meio das suas dificuldades e auxiliá-las a viver com as suas doenças crónicas, mesmo aquelas que são degenerativas. O segundo sentido, claro, muito mais importante, é aquilo que nos traz propósito e razão de viver. A principal razão pela qual as pessoas acabam por buscar a eutanásia é porque não têm sentido na vida. Nós temos histórias extraordinárias ao longo de toda a história da humanidade, de pessoas que com dificuldades imensas, com muitas limitações de vida, com muito sofrimento, encontraram propósito, encontraram sentido e que apesar de todas as suas limitações foram pessoas significativas e que fizeram coisas impressionantes. Bastaria lembrarmos, por exemplo, da história de Helen Keller, que era surda e cega. E alguém diria, vale a pena viver uma vida assim? Esta mulher foi impactante e a sua vida foi marcante para a vida de milhões de pessoas, através do seu testemunho e da força da sua personalidade e de como ela foi capaz de usar aquilo que tinha dentro das suas limitações para fazer diferença neste mundo. Se uma pessoa que era cega e surda era capaz de o fazer, por que é que nós continuamos a achar que não há sentido para as pessoas viverem? Bem, existe um sentido, existe um propósito, mas este só se encontra em Deus. A verdadeira solução não é acabarmos com a vida das pessoas com uma injeção de um medicamento que as ponha a dormir para sempre. É indicar a elas o caminho para voltar ao Criador. E o único caminho para nós chegarmos a Deus é Jesus. Aquele que veio viver a nossa vida, veio morrer a nossa morte e nos permite regressar à comunhão com Deus, aonde nós encontramos sentido, propósito, razão. Essa é a resposta cristã para a eutanásia.